Amém, irmãos. Glória a Deus. Muita alegria, viu, pastora Ira, pastor Valmir? Muita alegria nós estarmos aqui. Amém? Estende suas mãos para cá, então. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos aqui nessa igreja para abençoar os nossos irmãos, ó Deus, para trazer uma palavra de vida, Senhor Jesus, de edificação para essa obra. Por isso, abençoa a vida do pastor Bruno, usa a boca dele, Senhor Jesus, para trazer revelação, alimento, Senhor Jesus, ao nosso espírito, ó Pai. Que nós possamos ser edificados, transformados, curados, libertos, que haja salvação neste lugar, ó Deus, nessa noite, através dessa palavra, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, eu fico muito feliz também por estar aqui, né? Hoje de manhã eu já havia falado que eu ainda não tinha a oportunidade de ter vindo ministrar aqui. Eu vim aqui quando, na verdade, a gente estava procurando um salão para começar a igreja aqui. Fomos em outros lugares e aí quando definiu que seria aqui, aí nós viemos depois de uma reunião e vimos e tal. E ficamos muito contentes com o espaço, né? Inclusive, quando eu vim, nem tinha as classinhas ainda ali, né? Ontem eu já vi como é que ficou. Entrava por ali, inclusive, não era nem por aquele cantinho. Mas eu fico muito feliz e me sinto à vontade aqui, até porque em todas as igrejas casarão que a gente vai, é tudo do mesmo jeitinho, né? O pessoal aí do louvor que vai ministrar em algumas igrejas é sempre com um amarelo mais escuro na parte de baixo, aí uma faixinha branca, amarelo claro, um projetor, as classinhas, né? O pastor ou o obreiro que está à frente da igreja tem o mesmo DNA que nós, porque fomos discipulados pelos mesmos pastores, fazemos parte da mesma equipe. Então eu fico muito feliz. Eu fico feliz também por vir aqui no Vila Magina em especial, porque eu vejo alguns irmãos que geralmente a gente não vê mais, porque nós abrimos as igrejas e acabamos que a gente não vê mais alguns irmãos, né? E aqui tem muitos irmãos antigos, né? Por exemplo, eu estava falando hoje de manhã, a tia Vilma, né? Estava aqui, a tia Vivi deu aulinha para nós na classinha, era pequenininha, ela dava aulinha para a gente. Aí depois a gente ficava conversando com o seu Zé Guarda. Vocês sabem quem que é o seu Zé Guarda? Olha lá, o seu Zé. Eu chamo ele, eu só consigo chamar ele de seu Zé Guarda. Parece que virou um sobrenome, o Guarda. Ô, seu Zé Guarda, como é que tá? Tudo bem? Ficava lá conversando com ele de touquinha, né, Luquinhas? Touquinha, a jaquetona de couro, cheia de zíper. Zíper aqui, zíper aqui, zíper aqui. Aí falava, seu Zé, precisa da chave do Ipom. Opa, arrancava de um zíper. Eu preciso de... Opa, tá aqui. Rapidinho ele achava. Aí, de vez em quando, eu levava um pão de queijo lá para ele, né, seu Zé? Lá da padaria, trabalhava na padaria ali do meu pai. Aí ia lá, seu Zé, trouxe 2 pãozinhos de queijo aqui para o senhor. Quanto que? Não, fica aí, isso aí é para abençoar o senhor. E é sempre muito gentil, né, educado. Mas eu fico feliz por fazer parte dessa igreja Casarão. Né, o meu pai se converteu, eu tinha acho que 6 anos. Era lá no Casarão, quando era na Avenida Portugal ainda. Né, a tia Gi e a tia Renata, que é a pastora Renata. A tia Gi tocava violão. A tia Vivi também tocava violão? Não? Cantava. E a gente cantava lá, bom, 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 bom. Que foi? Menino, foi Deus que fez o boi, a girafa, fá, o elefante, tê, fez você e eu e muito mais. E no meio disso tudo, o leão é o rei dos animais. Aí todo mundo tinha que fazer... Uau! Irmãos, mas olha... Ainda que pareça que isso tudo é um negócio só para não deixar as crianças no culto, mas isso aí formou o meu caráter, você acredita? Eu lembro que tinha as fases de classinha, eu não lembro os nomes, mas eu lembro que tinha a fase intermediária, que ia até 8 anos, 10 anos, não me lembro, e depois a gente ia para a classinha dos adolescentes, que aí começava com 11 anos, alguma coisa assim. E eu lembro que a tia da classinha passava dever de casa para nós. E a gente tinha que decorar os livros da Bíblia. E aí chegava no domingo, tinha um painel assim, na classinha, e aí nesse painel tinha o nome dos alunos.
que na verdade era o filho dos irmãos ali da igreja. Então, estava meu nome, o Bruno da tia Silvia. Quem conhece a tia Silvia? O Bruno da tia Silvia, os irmãos não vão conhecer. O obreiro Saulo era um dos aluninhos. O pastor Murilo, a Natalinha, a Sara, filha do pastor Almir. A Bruna era da classinha menor. E eu lembro que daí a gente chegava lá no domingo, aí a tia falava assim: decorou o Pentateuco? Quais são os 5 livros do Pentateuco? Aí ela falava assim: vai lá de frente para a porta, para não colar. E ficava na frente da porta. Gênesis, aí não olha que você está... Êxodo, ia falando. Aí quando falava os 5 livros, acertou. Aí no painel que estavam os nossos nomes lá, aí ganhava 10 pontos. Ia ganhando 10 pontos. Aí depois, os livros proféticos. Quais são? Depois, quantos livros tem na Bíblia? Ia fazendo as perguntas. Os evangelhos. Quais são os livros do evangelho? Né? E a gente ia falando e ia fazendo ponto. Aí no final de um bimestre, um trimestre, aí tinha premiação. Aí ganhava ioiô da Coca. Lembra ioiô da Coca? Já ganhava vai e vem. O terceiro lugar ganhava vai e vem. Vai ver, era o mais baratinho, então tinha primeiro lugar. Aí o primeiro lugar ganhava um estojão bem bonito, com régua, lápis, caneta. Aí ficava feliz, o segundo já diminuía, o terceiro vai e vem. Vai e vem. Mas sabe que aquilo, irmãos, formou em nós um caráter. Formou em nós um princípio. Não apenas saber quais são os livros da Bíblia, mas saber o que a Bíblia causa na vida do homem. Aquilo formou em nós a vida que nós temos hoje, né? E o Senhor foi tão bom conosco, nos abençoou naquele tempo. Hoje, os que permaneceram na época da classinha, o Senhor tem usado como pastores, ministros de louvores, homens que estão à frente de igreja, à frente de rede, trabalhando para o reino. O Senhor tem nos honrado. Por isso é importante valorizar o trabalho das tias da classinha e das crianças também. Porque essas crianças aqui, irmãos, dentro de poucos anos, elas estarão à frente de ministérios, elas estarão à frente de células, elas estarão à frente de coisas importantes da igreja, né? E orar e abençoar as tias da classinha também, porque não é fácil ficar nas classinhas. Você tem que ter vida de Deus ali para passar, uma responsabilidade muito grande. É por isso a importância do pai participar dessa fase. O que seu filho tem aprendido na classinha? Quantas vezes ia embora e meu pai perguntava: o que aprendeu? Aprendi de Jonas. Jonas? O que Jonas? Jonas foi engolido pela baleia. Por quê? Porque desobedeceu. Então, filho, você não pode desobedecer. O pai, e aí pronto, já trazia ali para o dia a dia. Então, olha a importância aí, irmãos. Então esse é um pequeno testemunho aí, porque eu costumo dizer que uma obra prevalecente. O que é uma obra prevalecente? Que permanece. Uma obra prevalecente, ela tem que tocar todos os níveis sociais, todos os níveis de idade. Essa é uma obra permanente. Toca as crianças, toca os adolescentes, toca os jovens, toca os casais, toca os solteiros, toca os idosos, cuida de todas as pessoas. Essa é uma obra prevalecente. E nós podemos ver isso na comunidade Casarão, porque é uma mistura de jovens, de casais, de adolescentes, de solteiros, e todos estão felizes com a obra do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus, dá um glória a Deus aí. Amém. Eu quero falar hoje... Nós vamos ministrar, e se você vai anotar aí, esse é o título da palavra: quando um povo não quer ouvir a Deus. Olha, o que acontece quando um povo não quer ouvir a Deus? Qual o risco que isso traz? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, versículo 18 e 19, nós vamos ler. Êxodo 20, 18 e 19. Amém? Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 20, versículo 18 e 19. Diz assim: e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando.
E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. Olha que interessante, irmãos, o que está acontecendo aí? Diz assim a Bíblia, os irmãos conhecem a história, que o povo de Deus, os hebreus, ficaram cativos, foram escravos do Egito durante um bom tempo. 430 anos, diz a Bíblia, que eles foram cativos. 430 anos eles foram escravos. Chegou um dado momento que o Senhor levanta Moisés, e Moisés se torna o libertador desse povo, e tira o povo do Egito, e eles passam pelo deserto, e estão indo em direção à terra prometida, Canaã. Diz assim a Bíblia, que passado 3 meses dessa saída do Egito, e essa andança em direção à terra prometida, passado 3 meses, eles chegaram de frente com um monte chamado Monte Sinai. 3 meses que eles saíram. Quando eles chegam de frente com esse Monte Sinai, diz assim a Bíblia que Moisés sobe ao monte, e ele fala para o povo: olha, eu vou subir ao monte, e vocês não tocam no monte, não faz nada, vocês não podem subir comigo, eu vou subir sozinho. Diz assim a Bíblia então que Moisés sobe para esse monte sozinho. E diz a Bíblia que o povo ficou tudo lá embaixo do monte, olhando para o monte, acamparam ali em volta. Mais de 600 mil homens, só homens, sem contar crianças, sem contar mulheres, e sem contar alguns egípcios que saíram e vieram juntos, se converteram. Vocês sabiam disso? Quando os hebreus saíram do Egito e foram em direção à terra prometida, veio todos os hebreus, mas diz a Bíblia também que teve alguns egípcios que decidiram sair junto com eles, se converteram. Tirando todos esses homens egípcios, tirando as crianças e as mulheres, 600 mil homens, todos acampados ali. Diz assim a Bíblia que eles olham para o monte, e o monte agora está fumegando. Negócio, só a palavra já dá medo, não dá não? O monte fumegando, o sonido de buzina, raios e trovões. Negócio esquisito, imagine isso aí, aqui na Vila Magine. Vila Magine começa, um monte da Vila Magine começa a fumegar. Diz assim, em alguns estudos, que esse monte, ele vibrava, que o monte chegava a sair do chão. Olha que coisa esquisita. E eles olhavam e aqui raio. Trovão. Saiu por minha conta, viu, irmãos? Saiu, eu estou dando de... raio, trovão e buzina. Isso aqui é gente que assiste desenho. As crianças iam gostar. Não é assim? A criança vai mexendo no arroz e feijão, faz... Imagine, irmãos, isso tudo no monte. E o povo lá embaixo e Moisés lá em cima. E eles não entendem nada. O que está acontecendo? Rapaz, isso aí é uma loucura. Moisés está no monte, uma nuvem em cima do monte, raio, trovão, buzina, não tem ninguém lá. Quem que está buzinando? Moisés vai morrer. Aí o que eles falam? Olha, é melhor que Moisés fale conosco, porque eu não quero ouvir Deus não, porque quem ouve Deus vai acabar morrendo desse jeito. É isso que a Bíblia diz. Olha que interessante, irmãos, aqui há um princípio para nós aprendermos. A própria Bíblia diz aqui: só há uma forma de você ouvir Deus, aquele que está disposto a morrer. Quem não está disposto a morrer não pode ouvir Deus. Olha, eles falam assim: é melhor que Moisés, é melhor um homem falar com a gente do que Deus falar, porque quando Deus fala, o risco da gente morrer é muito grande. Quantos aqui querem ouvir Deus? Se você quer ouvir Deus, você tem que estar disposto a morrer. Ah, como assim morrer? Não quero morrer não. Quantos já foram para o encontro? No encontro, a gente tem o hábito, algo muito bom, no final da ministração, no sábado à noite, nós cantamos aquela música: já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é isso? É o princípio da morte para Cristo. Eu não quero viver com base apenas no que os homens falam. Eu quero andar com base naquilo que Deus fala. Então eu quero ouvir de Deus. Se você quer ouvir de Deus, só tem um jeito: morre para o mundo para você ouvir a Cristo. Não tem jeito de você viver para o mundo e querer ouvir a Cristo. Não tem jeito. Por isso que eles falam: olha, melhor a gente ouvir só de Moisés. Não vamos ouvir de Deus não, porque senão a gente vai morrer. Quer ouvir Deus? Primeiro princípio: morte.
morre para os seus desejos, morre para a minha carne, eu morro para o vício, eu morro para a prostituição, eu morri para a mentira, eu morri para a falcatrua, eu morri para as mentiras, eu morri para a desonestidade, eu morri, agora eu vivo para Cristo, por isso eu posso ouvir Ele. Mas olha, o que esse povo diz? Nós não queremos ouvir a Deus, queremos ouvir a Moisés. Começou um princípio errado. Olha, interessante, irmãos, porque esse povo, eles viveram 430 anos escravos do Egito. E agora eles começam a andar e com 3 meses andando pelo deserto, Moisés sobe no monte e eles têm essa experiência. E eles dizem, nós não queremos ouvir Deus. Quais são as características de um povo que não está disponível e nem disposto para ouvir a Deus? É isso que nós vamos ver agora. Abre a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 32, versículo do 1 ao 4. Está aqui no slide, inclusive, se você quiser ver aqui. Mas abre a sua Bíblia, e é bom até que você grife a sua Bíblia se você tiver uma caneta aí. Êxodo, capítulo 32, versículo do 1 a 4. Quais são as características de um povo que não está disposto a ouvir a Deus? É bom que nós avaliamos isso, para você saber se você é um tipo de pessoa que você ouve a Deus, ou se você é um tipo de pessoa que está disponível apenas para ouvir os homens. Êxodo 32, versículo do 1 ao 4. Diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhes: levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão, e ele os tomou das suas mãos, e trabalhou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é o Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Olha que interessante, irmãos. Primeira coisa que é importante nós entendermos a respeito desse povo: eles não estavam dispostos a ouvir a Deus. Eles dependiam totalmente de Moisés. Eles dependiam totalmente do homem. Como que você sabe se você é uma pessoa que depende apenas do homem e não depende de Deus? Primeiro princípio, e inclusive eu quero que você grife na sua Bíblia: mas vendo o povo. O primeiro princípio de alguém que anda com base apenas no que os homens dizem. O primeiro princípio de alguém que não está disposto a ouvir a Deus é quem anda com base no que vê. Anda com base apenas na visão. Anda com base apenas naquilo que está vendo. Quer dizer, se ele vê coisa boa, então a vida dele vai bem. Mas se ele vê coisas desfavoráveis a ele, então a vida dele vai mal. Essa pessoa é igual às ondas da praia. Elas vão bem, daqui a pouco vão mal. É igual o presente que a gente ganhava lá. É o vai e vem. Tô bem, tô mal. Tô bem, tô mal. Tô bem, agora eu tô mal. Por quê? Anda com base apenas no que vê. Anda com base apenas na visão natural. Nós não somos esse tipo de pessoa. Nós somos aquele tipo de pessoa que anda com base no que Deus fala conosco. Olha, a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia não diz assim: conhecereis a sua opinião e a sua opinião vos libertará. A sua opinião não tem muito poder. O que tem poder é a palavra de Deus, é aquilo que Deus fala, e não aquilo que você está vendo. Olha, eu falo isso com muita propriedade. Eu contei aqui de manhã um pedacinho de um testemunho, né? O pastor Murilo pregou uns domingos atrás e ele falou algo interessante. O testemunho de quem é crente desde criança é um testemunho só de negação, né, Wagner? Já bebeu? Não. Já fumou? Não. Já usou droga? Não. Já foi na prostituição? Não. É tudo não, tudo não. Só não. A coisa pior que eu fazia era quando os meninos da minha rua iam roubar goiaba no Zé Henrique e eu comia. Não era nem que eu pulava para roubar, eu comia. Rapaz, eu não podia comer essa goiaba. Era o pior, ficava mal. Oh, Jesus, eu comia.
Roubava a cana do Zé Henrique. O Zé Henrique era um vizinho que tinha lá, ele saía. Mas parecia uma enxurrada de gente pulando na casa dele. Mexerica, goiaba e cana. E o pior, os meninos eram tão sem vergonha que comia na frente da casa dele. Ele chegava comendo. Ô, Zé Henrique, bom. Pô, rapaz, estão pegando. Não, isso aqui não pegamos mais não. Tinha pegada na parede. E às vezes eu ficava lá e pegava um pedaço de cana. Eu, oh, meu Deus. Olha, é a pior coisa que eu fazia. Quase que eu tinha asa de anjo que eu era. Aí, irmãos, estava na 6ª série na escola. A Bruna já está cansada de ouvir esse testemunho, mas é o que eu tenho, irmãos. 6ª série, a menina quis ficar comigo. Aí eu... Vocês veem eu assim, irmãos, mas o meu cabelo era repartido no meio, assim, ó. Meu pai falava que seu cabelo é bom. Não, eu queria pôr boné de todo jeito. Ele, não, seu cabelo é bom, vamos repartir no meio. Repartia no meio, tênis topper de jogar bola e aquelas calças de moletom com punho aqui, ó. Ficava assim, ó. Aquele tênis gigante assim, ia para a escola feliz da vida. Sentava lá no cantinho, era tímido. Daqui a pouco eu comecei a perceber, Vivi, balas de caramelo em cima da minha mesa. Dadinhos de caramelo. Chegava do intervalo, sentava 4 dadinhos. O que é isso aqui? Eu dava uma olhada para os lados. O que está acontecendo? Aí eu olhava do outro lado da sala, a menina assim. Falei, não é possível. Isso não é de Deus, não. Está amarrado. Aí aquilo começou lá para setembro. E esse negócio foi piorando. A menina foi ficando pegando mais pesado. Aí eu lembro um dia, aquele dia foi o dia terrível da minha vida. Estava sentado na minha mesa, a professora de história, Fátima, falou, Daiane, a líder da sala, anota o nome na lousa de quem vai conversar, que eu vou precisar dar uma saidinha aqui. E se alguém conversar, você anota o nome aqui. Não tinha isso? Tem ainda? Aí a professora saiu, e essa Daiane também era meio maluca, falou, seguinte, quem quiser conversar, conversa aí, eu não vou anotar o nome de ninguém não. Daqui da onde eu tô, dá para ver, se a professora vier, eu dou um toque. Ó, formação de quadrilha. E eu sei que começou aquela conversa e todo mundo, daí eu vi que um grupo de menina foi até a Daiane, aí começou a falar e olhava para mim. E essa menina que queria ficar comigo estava no meio. E olhando, eu falei, nossa, vai dar algum problema. Aí começou a dar ânsia em mim. Tinha 11, 12 anos. Nunca tinha passado por nenhum problema. Nada. E eu vi essa cena e ânsia. E eu ficava assim, ó. Calma, Bruno, dentro de mim. Calma, Bruno, calma. Assim, irmãos. Daqui a pouco, para minha surpresa, essa Daiane pega um giz e começa, o diabo levou a mão dela até a lousa, e ela começa a escrever o nome da menina, vou falar um nome qualquer, Maria e Bruno, e um coração. Maria e Bruno e um coração. Daí todo mundo olhou para mim e começou a rir, e aquela coisa, e eu não sabia o que fazer, saí da sala, fui para o banheiro, olhava no espelho e fica, calma, Bruno, isso vai passar. Isso vai... Sério, irmãos, liguei para minha mãe. Fui no orelhão, liguei para minha mãe. Não tinha nem coragem de falar. Como é que eu vou falar para minha mãe que tem uma menina querendo ficar comigo? Hoje eu entendo que não tinha nada, mas na época morria de vergonha. Aí falei, mãe, acho que eu estou com sinusite, minha cabeça está estourando. Pensei que ia acabar no dia seguinte. Irmãos, isso foi piorando. Aí a partir daquele dia todo mundo sabia já da história. E aí começou, o Bruno é gay. O Bruno é gay, não quer ficar com a Maria. O Bruno é gay, o Bruno é bicha. E começou aquela coisa, irmãos, eu não sabia o que fazer. Imagina, 12 anos, sabia falar todos os livros da Bíblia. Eu falava, eu sou de Deus, o que está passando? Eu sei o que é isso, não adiantava nada, irmãos, eles riam. Eu lembro um dia, estava na sala, aí a mesma aula de história. Chegou a hora lá da apostila, e na apostila tinha um quadro de um homem e uma mulher nu. Adivinha? O aluno levantou a apostila e falou, ô Bruno, e a Maria aqui? E começaram a rir. E a minha esperança era que a professora falasse, para com essa palhaçada aí, para, que negócio é esse?
Para minha surpresa, a professora riu também. Aí acabou a minha vida, eu não sabia mais o que fazer, conversei com meu pai. Falei, pai, está acontecendo isso, eu preciso parar de estudar lá, muda eu de escola, eu não tenho mais coragem de ir para a escola. Irmãos, aquilo foi um caos na minha vida, você não tem noção. É verdade, aquilo aconteceu comigo, eu tinha 12 anos, mas foi algo que forjou o meu caráter, você acredita? Aquilo ali foi algo que marcou a minha vida, e a partir daquele momento, a primeira provação que eu passei, a partir daquele momento eu sabia que não dava mais para mim voltar atrás a ter uma vida normal. Com 12 anos eu tinha convicção de que a minha vida seria diferente da vida daqueles meninos ali da escola. Passei muito nervoso, tinha ânsia, até que resolveu todo o problema, né? Eu não vou contar todo o testemunho, mas foi resolvido. Os meninos que tiravam sarro de mim teve que ir até a sala do diretor, Rosenberg, nome do diretor, Rosenberg, e tiveram que pedir desculpa para mim. O Rosenberg conversou com eles, e eles desculpa e tal, e acabou o problema ali. Mas sabe por que eu estou contando isso, irmãos? Porque eu decidi não andar com base no que eu via. Decidi andar com base no que o Senhor falava comigo quando eu tinha 12 anos de idade. Porque o que eu via era totalmente desfavorável a mim. O que eu via era completamente favorável a eu ceder para o mundo. Eu ceder para ficar com a menina. E naquela época, irmãos, estava naquela fase de fazer trabalho em casa. Sabe como é que é? Ah, não, nós vamos fazer trabalho em grupo, vamos todo mundo na casa de fulana de tal. Chegava lá, começava a fazer trabalho, e ia, e daqui a pouco era casalzinho, um ficando com o outro dentro do quarto, dentro da sala, era desse jeito. Eu sabia que ficar com aquela menina não era só dar uns beijinhos atrás da caixa d'água, ainda que fosse. Não tinha isso? Atrás da caixa d'água da escola, atrás da quadrinha. Ainda que fosse só isso, eu decidi não andar com base no que eu via. Olha, talvez, irmãos, esse testemunho aqui, é quando eu tinha 12 anos, é algo tão pequeno, mas aplica-se o mesmo princípio para você que tem 40 anos, e talvez o dinheiro no final do mês, está sobrando mês e faltando dinheiro. É o mesmo princípio. Ou você anda com base no que você vê, ou você anda com base no que Deus fala. Esse mês não vai dar para dar o dízimo, faltou dinheiro para cobrir não sei o quê. Olha, sabe o que você está fazendo? Andando com base no que você vê, e não andando com base no que Deus está falando. Você vê, aplica o mesmo princípio. Talvez você está vindo aqui para o culto, a sua esposa não é convertida, muito pelo contrário. Quando você chegar em casa, ela vai te xingar. Vai arrumar a maior briga com você. Ou você anda com base no que você vê, ou você anda com base no que o Senhor está falando no seu coração. Eu decidi andar com base naquilo que o Senhor trazia para a minha realidade, no meu coração. Com qual base você está decidido a andar, irmãos? Aonde que você pretende chegar? Eu tinha convicção que o Senhor daria para mim um casamento. Eu tinha certeza que o Senhor guardaria a minha vida. Eu tinha convicção que a minha vida seria diferente da vida daqueles meninos que sentavam do meu lado. Um rapaz que andava muito comigo, era um colega meu da sala, mas ele era um amigo ali. E eu lembro que ele constantemente falava para mim, eu não acredito que você não sai, você não vai para a balada, você não fica com as meninas, e essa coisa toda. E ele começou fumando maconha, e viciou na cocaína, e no começo do ano, ou no final do ano passado, começo desse ano, a mãe dele se suicidou, porque não aguentava mais ele. Ela pegou algumas cartelas de comprimido, tomou não sei quantos comprimidos de depressão, e aí ela passou muito mal, caiu e começou a faltar ar, e a empregada dela veio acudir, porque viu ela caída e perguntando, o que foi? E a única coisa que ela falava era assim, eu só queria dar um susto no Robson. Estou falando outro nome para você, não interessa o nome da pessoa. Mas ela queria só dar um susto no rapaz, porque ela não aguentava mais esse menino. Sabe o que aconteceu com ela? Morreu, e no comecinho do ano ele estava velando ela, e ele não se continha de tanta tristeza, porque ele sabia que ela estava morta por causa do vício que ele tinha, por causa da vida que ele escolheu ter. Sabe por quê? Decidiu andar com base naquilo que enxergava. Decidiu andar com base naquilo que gostava, naquilo que fazia bem para ele. Irmão, você decide andar com o quê? Com base na vista? Esse povo aqui, de Israel, decidiu andar com base na vista. Olha, eles eram escravos 430 anos.
430 anos fala de mais de 4 gerações escravas. Significa, nasceu o bisavô como escravo, nasceu o avô como escravo, o pai como escravo, o filho como escravo, 430 anos de escravidão. Diz a Bíblia que agora 3 meses livres. Eles chegam num dado momento da viagem, indo em direção à terra prometida, Moisés sobe no monte e Moisés não desce. E aí diz assim a Bíblia que eles se reúnem e falam assim, vendo que Moisés demora para descer, é melhor a gente fazer outro Deus para a gente adorar. E o pior, no final fala assim, este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Olha, eles viam o mar se abrindo para eles passarem. Os irmãos conhecem a história. Os soldados de Faraó, todos atrás deles. E agora eles estão de frente com o mar não abre, e agora como é que a gente vai fazer? Diz a Bíblia que então Moisés coloca o cajado na água. Vem um vento do norte que abre o mar de um lado para o outro, e fica aquelas 2 paredes, e mais de 600 mil homens passam no meio daquele mar. Quando os soldados de Faraó vão passar, o que acontece? O mar se fecha e todos morrem. Olha que interessante. Diz assim a Bíblia que eles têm fome, e então agora começa a chover pão do céu. E não só pão, mas codornizes, a carne também. Imagina, irmão, começar a chover aqui em Mauá, chuva de pão com carne louca. Como é que não ia ser isso aqui? É isso que acontecia, chovia, eles comiam. E diz assim, não guarda para amanhã, porque amanhã vai chover de novo. Não guarda para outro dia, porque no outro dia chove novamente. Olha que interessante, diz assim a Bíblia que um dia eles estavam com sede. Andaram, não encontraram água. Daqui a pouco diz assim que eles encontram um rio. E aí todo mundo se ajoelha e começa a beber água. Para surpresa deles, a água era amarga. Então eles olham para Moisés e falam, Moisés, é amarga isso aqui, não dá para tomar. Diz assim que Moisés pega um galho de árvore, joga na cabeceira do rio, e do galho da árvore para frente a água se tornou potável, e todos podiam beber. Do galho para trás amarga, do galho para frente doce, podia tomar. Eles viram tudo isso. Diz assim a Bíblia que em um momento não tinha água de novo. Moisés fala com a rocha. Rochinha, rocha, água, agora, vai. Pode sair, água. Daqui a pouco começa a sair água. A gente acha que era uma torneirinha de água, né? Irmãos, 600 mil homens tinham que tomar. Você acha que era uma torneirinha de água? Uma aguinha. Fila indiana, 600 mil homens. Tomando. Quando a gente vai jogar bola, tem 10 para tomar, já dá raiva, não dá? Fica aquela fila, os homens tudo assim, vai logo. Imagina 600 mil homens no deserto para tomar água. Era uma cachoeira, irmão. Ele falou com a rocha, daqui a pouco começou a sair água como de uma cachoeira. Eles entravam dentro da água para tomar. Diz assim a Bíblia que em outro momento faltou água de novo. Era para ele falar com a rocha. Ele bateu na rocha. Fez errado, mas ainda assim o que aconteceu? Saiu água. Imagina, irmão, bater e sair água. Eles viram tudo isso. No entanto, nesse momento eles falaram, vamos fazer outro Deus para nós. E agora esse Deus é o que tirou a gente do Egito. Não dá uma certa indignação dentro de você? Como é que pode? Povo burro! É isso que todo mundo pensa. Que inocência! Como é que pode? Eles não viam. Como é que pode? Se fosse eu, né? Se eu estivesse nesse lugar, eu ia fazer diferente. Mas, irmãos, nós fazemos do mesmo jeito. Olha, diz a Bíblia assim que eles estavam de frente para o monte. Moisés não desce, está demorando. Sabe quantos dias Moisés ficou nesse monte? 40 dias. 40 dias foi o suficiente para eles abandonarem o Deus que abriu o mar, o Deus que fez sair água da rocha, o Deus que fez a água amarga se tornar água potável. 40 dias. Aí você fala, como pode? Nós fazemos do mesmo jeito. Sabe por quê, irmãos? Você era de uma linhagem de escravos do cigarro. O seu bisavô, o seu avô e o seu pai, todos eles viciados no álcool. Você encontrou Cristo e foi liberto. 400 anos de prostituição e de traição. O seu bisavô traiu a sua bisavó, o seu avô traiu a sua avó, o seu pai traiu a sua mãe, mas essa maldição acabou na sua vida. Por quê? Eu fui liberto do Egito. Mas agora você está diante de uma situação de 40 dias e você entrega
Você deixa os caminhos do Senhor por causa de 40 dias de chateação. Um mês que você foi mandado embora, há um mês de desempregado, você fala, não dá mais para ir para a igreja não, achei que o negócio ia melhorar, piorou. Olha, você foi liberto de uma escravatura de 400 anos, onde a sua mãe morreu de câncer, seu pai, seu tio, seu avô, mas você não, você tem vida de Deus. Mas por conta de 30 dias, onde o seu marido brigou com você, você já não quer mais servir a Deus. Não vou esperar isso aí não. Sabe o que eu vou fazer? Outros deuses. E esses outros deuses foi o que me libertou da vida que eu tinha. Olha que absurdo, quantas pessoas você não conhece desse jeito? Não, o Senhor me libertou, mas aí por causa de um convite para fazer um assalto, você esquece do Deus que te libertou e vai querer arrumar dinheiro fácil. Você está firme com Deus por causa de uma menina que mostra a coxa para você, você abandona a esposa, filhos, casa, abandona o Senhor, porque você prefere ter 5 minutos de prazer com ela. Ah não, nunca traí minha esposa. Quando você vê pornografia na internet é a mesma coisa. Ai, que é muito forte isso. Irmãos, nós precisamos entender que esse povo do Egito, nós corremos o mesmo risco que eles, andar com base no que nós vemos. Olha, ainda na Bíblia diz assim que tinha um homem, discípulo de Jesus. Jesus tinha 12 discípulos, aonde ele ia, ele levava os 12 discípulos. Diz assim a Bíblia que esse discípulo, chamado Tomé, diz assim a Bíblia que ele tinha um apelido ainda, Tomé, chamado Dídimo. Diz assim a Bíblia que então Jesus morreu na cruz, todos os discípulos se reuniram dentro de uma casa e ficaram lá chorando, orando, falando com Deus, e eles estavam perdidos agora. Diz assim que Jesus ressuscitou, e aonde ele foi? Na casa onde os discípulos estavam, sim ou não? Os irmãos estão entendendo? Diz assim que quando Jesus chega lá nos discípulos, ele conversa com os discípulos e ele fala assim, eu vim aqui para soprar sobre vocês o Espírito Santo. Diz assim a Bíblia então que Jesus agora sopra sobre todos os discípulos. Todos os discípulos recebem aquilo agora. O que é o sopro, irmão? Quando você respira, o ar está dentro de mim, ele faz parte de mim agora, está aqui dentro. Quando eu sopro, aquilo que está dentro de mim saiu para fora. Quando Jesus soprou sobre os discípulos, aquilo que estava dentro dele entrou dentro dos discípulos. É como o exemplo da criancinha que está engasgada. Como que a mãe faz? Não é assim? Aí a criança faz assim. Não é desse jeito que a criança faz? A criança está ali mamando, daqui a pouco, engasgou. Aí a criança faz assim. Aí volta o ar. Olha, foi a mesma coisa que Jesus fez com os discípulos. Olha o que Jesus fez. E aí Pedro fez assim, Não, mudou. O Espírito entrou dentro de mim agora. Aí ele vai em Mateus. Olha, o que acontece com você no encontro. No batismo no Espírito Santo, ali você está ali, e você tem um encontro com Deus, e aquilo faz assim você. Paz, que é isso? Não é assim? Você chega em casa, o que aconteceu com você? Eu não sei explicar, eu estava assim, aí eu chorei, aí a coisa mudou. Não é desse jeito? Dá para explicar? Não dá, mas todo mundo sabe, agora entrou um Espírito. O Espírito Santo entrou dentro de você. Por que eu estou contando essa história? Porque diz a Bíblia que nessa casa onde estavam todos os discípulos reunidos, não tinha um discípulo. Quem não estava lá? Tomé. Esse pessoal respondeu mais forte, hein? Quem não estava lá? Tomé. Tomé não estava lá. Diz assim a Bíblia que um dos discípulos procura Tomé e fala, Tomé, você não acredita. Jesus foi lá, soprou, a gente respirou o ar, agora está tudo dentro aqui, rapaz. Aí Tomé, incrédulo, fala assim, não acredito nisso não, rapaz, só acredito se eu ver, se eu tocar. Diz assim a Bíblia que numa outra circunstância, Jesus aparece para Tomé agora. E aí Tomé fica, rapaz, Jesus está aqui mesmo, os meninos falaram, Jesus, dá um abraço. Aí Jesus fala, você não queria ver? Aqui, a cicatriz aqui, eu sou Jesus mesmo, ele mostra uma marca. Diz assim a Bíblia que Jesus olha para ele e fala assim, bem-aventurados que não viram e creram. Ponto final. Você não vê Jesus soprando sobre ele o Espírito Santo. Pode ler.
Em nenhum momento fala que Jesus fez. E então o Senhor deu uma segunda chance e soprou sobre Tomé o Espírito Santo. Não. Ele apenas fala isso. Bem-aventurados que não viram e creram. Por que eu estou contando essa história toda? Quem anda com base na visão não recebe o Espírito Santo. Quem anda com base na palavra recebe o sopro divino e nunca mais é a mesma pessoa. Lembra do seu encontro. Lembra do seu encontro e lembra quantas pessoas passaram por encontro e hoje estão no mundo de novo. Sabe por quê? Queriam tocar, queria ver. Não adianta querer ver, não adianta querer tocar. Adianta crer, porque aquele que creu é renovado pelo Senhor. Quem crê é outra vida. Aquele que crê e for batizado será salvo. Não basta apenas batizar, tem que crer também. Olha, não basta apenas ir para a célula, tem que crer. Não basta apenas dar o dízimo, tem que crer. Porque nós somos o povo que não andamos com base na vista, mas andamos com base naquilo que o Senhor fala para nós. Olha, o que muda a vida é as boas novas. Nós não somos pessoas que levam a boa opinião, nós somos aqueles que levam a boa nova, porque o que muda são as boas novas. A Bíblia diz que nós temos as boas novas para dar para as pessoas. As boas novas é a palavra de Deus. E essa questão de vista é tão interessante, que diz a Bíblia que Jesus foi tentado pelo diabo, sempre vendo. Você vai entender bem o que é isso. Diz assim a Bíblia que Jesus estava de jejum, e o diabo veio tentá-lo. E aí o diabo fala assim para Jesus: você realmente é o Filho de Deus? Se você é Filho de Deus, então diz para essa pedra, transforma em pão. Jesus estava 40 dias de jejum. Como é que você fica quando você está de jejum? Se você vê um pão quente, como é que você vai ficar? Começa a dar coceira. Rapaz, tinha um menino na célula que ele falava que quebrava o jejum sempre com torrada. Eu não aguento ver uma torrada. Minha mãe faz torrada de azeite com orégano. Rapaz, eu não aguento. Rapaz, para de olhar para a torrada. Se você ficar olhando para a torrada, você vai cair. Você vai quebrar o seu jejum. O que o diabo faz? Transforma essa pedra em pão. Jesus ia estar fazendo o quê? Olhando para o pão com 40 dias de jejum. Diz assim a Bíblia depois em Lucas 4:5. E o diabo, levando ao alto monte, mostrou-lhe um monte de tempo, todos os reinos do mundo, e disse: se prostrado me adorardes, tudo é seu, porque foi-me dado. Olha que interessante, diz a Bíblia assim, que o diabo levou Jesus, a Bíblia diz, e o diabo levando a Jesus até o monte. Olha, ainda diz assim, em Lucas 4:9, levou-o também a Jerusalém, e pôs sobre um pináculo, e disse: se você é realmente o Filho de Deus, lança-te daqui, e os anjos vão te sustentar. Olha, por 2 vezes diz a Bíblia que o diabo levou Jesus a olhar. O diabo, ele pode te levar a olhar, mas você tem que ter a palavra de Deus para dizer: ainda que você me mostre, eu creio no que Deus falou. Olha, não é intrigante isso? O diabo levar Jesus. Levar, diz assim a Bíblia, e levou o diabo Jesus até o monte. Olha, o diabo pode te levar para dentro do bar, e levar você até ver a pinga, mas você tem a palavra de Deus para dizer: eu não fico nessa vida, a minha vida é de Deus. Olha, o diabo pode até te levar para dentro de um motel, para você quebrar com a aliança que você tem com a sua corte, mas lá dentro do motel você tem poder para dizer: eu não caio nessa cilada, e voltar para casa. Você está entendendo, irmãos? O diabo, ele pode até te levar a olhar para a cocaína, mas você tem palavra de Deus para dizer: eu não caio mais nessa cilada. Em nome de Jesus, não ande com base no que você vê, ande com base no que sussurra no seu ouvido, porque sempre Cristo vai estar sussurrando no seu ouvido. Pode observar, você está prestes a pecar, há uma vozinha sussurrando no seu ouvido. Sabe o que é essa voz? O Espírito Santo. Há um pastor que diz assim: quando você estiver prestes a pecar, olha para o lado, vai ter um escape. E é interessante, pode olhar. Quando você estiver prestes a pecar, pense por 2 segundos, olhe para o lado, ouça a voz que sopra no seu ouvido, e dificilmente você vai pecar, porque o Espírito Santo é que vai estar te direcionando.
Em nome de Jesus, nós somos um povo que andamos com base naquilo que Deus fala. Fala isso comigo. Eu sou um povo que não ando com base no que eu vejo, mas ando com base no que Deus me fala. Amém. Que isso seja a nossa realidade. Porque, irmãos, tem tantas circunstâncias difíceis. Olha, hoje é domingo. Essa semana aqui, até chegar domingo que vem, tem 6 dias. Você acha que esses 6 dias vai ser dias tranquilos? Vai ser dias, de repente, de dificuldade. Dias de dificuldade na faculdade, no trabalho, no casamento, nas finanças. Se você andar com base apenas no que você vê, você não dá conta de vencer. Você vai perder essa batalha. Mas se você andar com base no que a palavra de Deus diz, você vai ter vitória. Nós estivemos há uns 15 dias atrás, numa reunião do pastor Aloísio. Vários pastores de São Paulo. E o pastor Aloísio, ele falou assim, as pessoas me perguntam sempre se tem algum segredo, né, para o ministério, para mim estar bem com Deus, né, essa coisa toda. E ele falou assim, eu sempre falo 2 coisas. Na realidade ele falou 2 coisas, mas ele falou que ia falar 2 coisas, mas acabou falando de uma, só que ele ficou nesse assunto e ficou e não falou da segunda. Mas ele falou da primeira, ele falou assim, todo dia que eu acordo, a primeira coisa que eu falo é, o Senhor pensa coisas boas a meu respeito. Olha, interessante isso. O Senhor pensa coisas boas a meu respeito. Ainda que tem pessoas que pensam coisas más a meu respeito, mas Deus que formou todas as coisas tem pensamentos bons sobre mim. Olha, irmão, não importa o que você fez há 2 anos atrás, não importa o que você fez antes de vir para o culto, o que importa é que sempre o Senhor pensa coisas boas a seu respeito. Em nome de Jesus. A segunda característica de um povo que não quer ouvir a Deus, está na continuação do versículo ali, ó. Mas vendo o povo que Moisés tardava. Tardava. Por que eles disseram que Moisés tardava? Porque eles andavam com base no tempo, no relógio. Nós temos essa característica. Andamos com base no tempo. Somos a geração do fast food. Tudo é rápido. A internet é rápida. O celular está travando, precisa trocar, está muito lento isso aqui. Eu não sei, acho que tem muito vídeo, muita foto, está devagar. A internet demorou 1 segundo, não precisa trocar, precisa de mais rapidez. Speed, vivo, troca e tal. Isso aqui não está prestando. A geração do tudo rápido, tudo depressa. Deus está demorando para fazer. Por que Deus não faz? Por que Deus não converte? Já faz 15 dias que eu estou orando e nada. Já faz 1 mês que eu estou orando e as coisas não acontecem. Por que Deus não faz? Eu estou perdendo a paciência. Quer saber de uma coisa? Vou parar de orar. Não dá mais. Esse negócio de acordar de madrugada, para mim acabou. Por quê? Anda com base no tempo. Olha, eles falaram assim, Moisés está demorando. Irmãos, a gente fala mal desse povo aqui, mal assim. Mas 40 dias sem o líder. Ele não falou quando ele ia descer. Imagina, passa 1 dia, acho que amanhã ele desce. Passa sexta, sábado, domingo. Acho que ele vai descer, amanhã Moisés está com a gente. 1 semana. Pai, esse Moisés, acabou, viu? Vai descer mais não. Trovão, buzina, relâmpago, não vai ter mais jeito não. E eles começam 10 dias, 15 dias, 20 dias. Vamos fazer um Deus para nós. 40 dias e o homem não aparece. Olha, nós não podemos andar com base no nosso tempo. Na Bíblia conta uma história muito interessante de uma mulher chamada Ruth. Quem conhece a história de Ruth? Olha, diz a Bíblia assim, que existia uma outra mulher chamada Noemi. Noemi era a sogra de Ruth. Diz assim a Bíblia que Noemi tinha um marido e tinha também 2 filhos. Aonde eles moravam em Belém, houve uma seca muito grande, eles tiveram que mudar para Moabe. Lá em Moabe, diz assim a Bíblia que os 2 filhos de Noemi se casam. Um se casa com uma mulher chamada Orfa, e o outro filho se casa com uma mulher chamada Ruth. Diz assim que passado alguns anos, o marido de Noemi morreu, os 2 filhos de Noemi morreu, sobrou Noemi, Ruth e Orfa, as 3 mulheres. Ela fala então para as 2 noras, eu vou voltar para Belém, porque acabou a seca. Vocês ficam aqui, toca a vida de vocês. Eu não tenho mais filho para dar para vocês casarem. Diz assim a Bíblia que Orfa ouve o conselho, fala, então tá bom, vou viver minha vida, vou ver o que eu faço. Mas Ruth fala, não, eu sou parte da sua família, eu vou com você. Mas eu não posso dar outro filho.
Ainda que eu dê outro filho, até ele ficar grande para você casar, não dá tempo. Ela fala assim, não, mas eu vou com você. Diz a Bíblia que elas chegam em Belém, não tem onde morar, não tem como viver, não tem emprego. Ruth teve que ir trabalhar numa vinha. E diz assim que o trabalho dela era ficar de cócoras, pegando as uvas que caíam no chão. Os homens vinham pegando as uvas do galho. E as uvas que caíam do galho no chão, agora a Ruth ia pegando. Andava de cócoras o dia inteiro, pegando uva. Imagina, irmão. Ó, já doeu já. Ó. Imagina você, o dia inteiro, de joelhos, andando e pegando uva. Pegando uva, se fosse maçã. Mas uva, irmão. Pegava a uva. Diz assim a Bíblia que um dia o dono da vinha estava andando e viu uma mulher e falou, quem que é aquela mulher ali de cócoras? E alguém disse para ele, é Ruth. Ele fala assim, dá água para ela beber e não deixa nenhum dos homens abusar dela. Essa mulher continua trabalhando. Diz a Bíblia assim que o dono da vinha, que o nome dele era Boaz, se apaixona por Ruth. Fala, eu quero casar com ela. Do nada, irmãos. Nós achamos que é do nada, mas o Senhor estava preparando um propósito. Diz assim que eles se casam, agora eles têm uma casa, e aonde Ruth trabalhava de cócoras, agora ela é dona da vinha. Diz assim a Bíblia que Boaz se casa com Ruth e tem um filho. O nome do filho desse casal é Obed. Obed casa-se e tem um filho. O nome desse filho é Jessé. Jessé se casa, tem um filho. O nome desse filho é Davi. Olha, irmãos, não é interessante isso? Se Ruth andasse com paz e no tempo, ela tinha ficado lá em Moabe e não conheceria Boaz, não casaria-se com Boaz e Davi não poderia ter nascido. O rei Davi não podia ter nascido. Olha, eu não sei como é que está a sua vida, talvez você é alguém que está andando de cócoras, está andando em humilhação, não tem dinheiro, não tem recurso, não tem alegria. A sua casa é uma casinha ruim, a sua vida é uma vida ruim, o seu marido é um mau marido, a sua esposa é uma péssima esposa, os seus filhos são péssimos filhos, e você está andando de cócoras, mas escolhe se casar com o dono da vinha, e ele vai cuidar de você. Olha, o dono da vinha é Cristo, irmão. Casa-se com Cristo, e não importa, ainda que você esteja andando de cócoras, ele te dá água e te dá segurança. A água fala de alimento. E não deixar os homens tocar a vida de Ruth fala de segurança. Ainda que a sua vida não está do jeito que você gostaria, ele te dá alimento e segurança. Esse é o nosso Deus. Ele não desampara ninguém. Ele não deixa ninguém na mão. Diz a Bíblia assim, que o pai pode abandonar o filho, mas o Senhor nunca te abandonará. Mas eu pequei, não importa se você pecou, importa que você é filho de Deus, o sangue do Senhor está sobre você, você é revestido de Cristo. Quando o Pai olha para você, Ele tem pensamentos bons a seu respeito. Mas eu estou andando de cócoras, a minha célula está andando de cócoras, o meu discipulado está andando de cócoras, as coisas não acontecem, não vai, eu fico pegando uva, e às vezes quando eu acho a uva, eu aperto demais, ela ainda morre. Ainda espalha tudo, nem a uva não estou conseguindo pegar. Olha, nem a minha célula não vai para frente. Eu agendo visita, passa meia hora, eles ligam, não vai dar para a gente conversar que eu tenho que fazer despesa. Eu agendo atendimento, porque eu quero saber como é que os membros das células estão, e ele me liga depois dizendo que vai ter que levar a esposa no médico. Olha, nem atendimento eu não consigo fazer, nem visita, nem discipulado. O curso de consolidação eu já parei 3 vezes, a coisa não vai. Irmão, posiciona e o Senhor vai te dar a vinha. O Senhor não vai te dar uma uva, Ele vai dar a vinha para você. Agora eu estou falando para você, líder de célula. Posiciona com a sua célula. Posiciona com o seu liderado. Posiciona com o seu discipulado. Esteja junto, abrace, cuide, ame. Ande de cócora se for preciso. E olha, não foi 2 dias, não, foi tempo isso aqui. Foi tempo. E você não vê nenhuma hora a Ruth falando, ai, está tardando para as coisas acontecer. Quantas vezes a gente anda assim? Ai, as coisas não acontecem, a célula não vai. Mas você está orando, estou orando, está jejuando, estou jejuando, está lendo a Bíblia, estou lendo a Bíblia. Então tem algo errado no seu posicionamento como líder.
Você sabe que nós temos o costume de colocar tudo na conta de Deus. Eu oro, jejuo, leio a Bíblia, eu conheço Pentateuco, Gênesis, igual eu lá. Quer ficar comigo? Eu sou de Deus. Olha, muitas vezes falta posicionamento do líder, como líder. Ouvir, abraçar, estar junto, gastar o dia que você está de folga para almoçar junto com o liderado, com o membro. Eu sei que eu estou falando, irmão, porque dá certo, isso é de Deus. Em nome de Jesus, não ande com base no tempo. Quem anda com base no tempo vai acabar levantando deuses para si. Nós não somos esse tipo de pessoa. Nós andamos com base no tempo de Deus. Bênção fora de hora é maldição. Quantos jovens querem fazer corte fora do tempo? Quantos homens querem trocar de carro fora do tempo? Arruma o maior problema dentro de casa. Não, mas lá é sem entrada, 72 vezes, a gente vai pagar 1.400 só. Qual que é o salário? No salário é 2, a gente tira o dízimo, R$300 a despesa, beleza. E o carro anda com base na oração, gasolina, IPVA, não tem nada. Olha, irmão, isso diz respeito a tempo. Eu estou falando isso porque eu amo a igreja de Cristo e nós temos que ser padrão em tudo isso. Padrão. Essa semana eu fiquei sabendo de um membro da rede, da célula, da rede que nós cuidamos, e o rapaz já faz um tempo que ele não trabalha. E ele pediu para um membro novo convertido, que se batizou há pouco tempo agora, dinheiro emprestado para pagar a parcela do videogame. Quando eu soube disso, eu mesmo liguei para o líder de célula, falei assim, pode falar para o rapaz que ninguém vai dar dinheiro para ele pagar a parcela de videogame nenhum. Manda ele trabalhar, porque é o seguinte, a gente acompanha a vida dos membros. A gente sabe, o rapaz está saúde, solteiro e não trabalha. Irmãos, hoje, para arrumar emprego, não é a coisa mais difícil do mundo. Já passou a época difícil de arrumar emprego. Pode não arrumar um emprego na área que você quer, mas emprego arruma. E o rapaz não vai trabalhar. Agora quer dinheiro para pagar parcela de videogame. Falei, não, de jeito nenhum, isso não vai acontecer. Pode chamar ele, conversar com ele. Já procurei o rapaz que ainda dispôs a emprestar. Falei, esse não é o padrão da igreja de Cristo. Guarda esse dinheiro para você, gasta com outra coisa, mas você não vai emprestar dinheiro para pagar videogame. Porque esse rapaz se converteu há pouco tempo, ele emprestava dinheiro no mundo para pagar droga, para ajudar amigo. Olha, aqui na igreja nós não vamos emprestar dinheiro para pagar videogame. Se o rapaz está precisando de dinheiro para tomar leite, para dar leite para as crianças, é uma coisa. Mas para pagar parcela de videogame, vende o videogame, vende celular, faz outra coisa. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque nós temos que ter o padrão de Cristo. Eu quero falar com você a respeito do tempo e da questão de andar por vista, porque nós somos igreja de Cristo. 1 Timóteo 4,12 diz, sede padrão para os fiéis em tudo. Padrão na clareza, padrão no amor, padrão na fé, padrão no tratar. Nós somos padrão. Padrão não anda com base no tempo, padrão não anda com base na visão. Padrão anda com base no que Cristo fala. Quantos estão entendendo, irmão, o que eu estou dizendo? Quantos estão comigo nisso? Amém. Por último, diz assim a Bíblia, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe, levanta-te e faze-nos deuses. Aí foi o ponto culminante. Olha, ele falou assim, levanta e faze-nos deuses. O grande problema é quando o homem decide levantar para fazer. Levantar para fazer. Agora eu estou levantando e eu vou fazer. Agora que eu estou assumindo essa célula, nós multiplicamos. Agora o negócio é comigo, eu vou fazer. Não, na outra célula não tinha discipulado. Na outra célula o líder era mais ou menos. Mas agora eu estou me levantaram como líder e eu vou fazer. Aí começa a queda. Irmãos, não é nós que fazemos, não é você quem faz, é Deus quem faz. Quando você levanta e fala, agora eu vou começar a trabalhar, você vai levantar um Deus feito de ouro. Quando você decide fazer, vai acontecer de levantar um Deus feito pelas suas mãos. Mas qual que é o princípio então? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 17, versículo 11 e 12. Êxodo 17, versículo do
11 e 12. Diz assim a Bíblia: E aconteceu que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. Arão e Hur sustentavam as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o sol se pôr. Olha, tem um princípio interessante aqui. Diz assim a Bíblia que Josué estava lutando lá embaixo. Moisés subiu no monte e ele estava olhando a guerra. Josué de um lado com os israelitas e Amaleque do outro lado com os amalequitas. Diz assim que eles começaram a guerrear. Quando Moisés levantava a mão, o que acontecia? Israel prevalecia. Eles iam vencendo. Mas quando Moisés abaixava a mão, os amalequitas iam prevalecendo. Diz assim a Bíblia então, que agora Arão e Hur pegam uma pedra, põe no chão, fala para ele sentar. Hur levanta a mão de Moisés de um lado e Arão levanta a mão de Moisés do outro lado. E agora eles começam a vencer a batalha. E ficou assim até o sol se pôr. Por que esse texto está aqui, irmãos? Ele nos mostra o princípio de equipe. O princípio de equipe. Arão e Hur, que sustentava a mão de Moisés, não diz respeito a duas pessoas, Arão e Hur, diz respeito à equipe, diz respeito a grupo. Olha, irmão, você vai vencer quando você tiver irmãos junto com você, uma equipe de Arão e uma equipe de Hur que segura a sua mão. Nós não levantamos para fazer, agora eu sou líder de célula, agora eu sou discipulador, agora eu sou pastor. A obra de Deus não avança em um homem, a obra de Deus avança com Arão, Hur e Moisés, uma equipe. A obra de Deus não vai avançar, ainda que você seja um ótimo professor de CTL e maturidade. A obra de Deus não vai avançar, ainda que você seja um ótimo líder, um ótimo pregador, um ótimo pastor. Não vai edificar a igreja. Edifica a igreja quando tem Arão e Hur segurando a sua mão. Equipe fortalecida. Nós vemos aqui a igreja do Vila Magine, uma igreja que cresce. De manhã estava cheio aqui. À noite mais uma vez. Por quê? Equipe fortalecida. A sua célula vai crescer quando tiver Arão e Hur segurando a sua mão. E você sentado. Olha, sentar diz respeito a não fazer com a sua força. Sentar na pedra, como Moisés sentou, diz respeito a depender de Deus. Outro exemplo de alguém que dependeu de Deus é um homem chamado Jeosafá. Interessante essa história. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Eu não vou ler, não. Já está aqui? Pode deixar aqui. Olha, diz a Bíblia assim que Jeosafá era um rei. Ele liderava Israel e Judá. Nessa época já estava unificado. Diz assim a Bíblia que um tempo 3 povos subiu contra Jeosafá. Os amalequitas eram um deles. Subiu contra o reinado de Jeosafá. Diz assim que Jeosafá ficou desesperado. Olha, 3 povos contra um, vai morrer todo mundo. Jeosafá ficou com medo. Diz assim a Bíblia que ele pega a equipe dele. Todo mundo vai orar e jejuar. Diz assim que durante o jejum e a oração, um dos seus discípulos, chamado Jaziel, fala para Moisés assim: olha, Moisés, aliás, fala para Jeosafá: olha, Jeosafá, o Senhor está dizendo que Ele vai dar para nós a vitória. A vitória é nossa. E o mais interessante, Ele vai dar a vitória para nós sem que a gente use na batalha nenhum tipo de arma. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficais parados e vede a salvação do Senhor para convosco. Olha, presta atenção nisso, irmãos. Jeosafá estava em apuros. Ele não ia vencer. Mas ele recebe uma palavra dizendo assim: olha, fique parado e você vai ver a vitória do Senhor. Diz assim a Bíblia, que agora nós vamos ler aqui 2 Crônicas, capítulo 20, versículo do 20 ao 22.
E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa saindo de diante dos armados, e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Olha, presta atenção aqui, o que está acontecendo? A Bíblia diz que Jeosafá ia contra 3 reis. E a Bíblia diz assim que ele não deveria lutar, ele deveria ficar parado. Diz a Bíblia que ele montou todo o exército, e na frente do exército colocou os cantores, os levitas. Mas os levitas não iam para a guerra, eles iam lá atrás, eles não iam na frente. Levita não pegava em arma, levita só tocava. Diz assim a Bíblia que eles tinham que ir na frente agora. Eles se posicionaram e começaram a tocar. Qual música eles tocavam? Majestade Santa. Diz a Bíblia que eles começam a tocar Majestade Santa e começam a marchar. Os músicos na frente. Eu imagino que eles estavam com um pouco de medo, irmão. Imagina, indo diante de 3 reis. Eles nunca iam na frente, agora eles estão na frente tocando Majestade Santa. Diz a Bíblia que de longe eles começam a ver agora os soldados inimigos vindo. Era no deserto. Aqueles cavalos, aqueles camelos, aqueles homens marchando começam a levantar uma poeira. E os soldados continuam tocando Majestade, os levitas continuam tocando Majestade Santa. E eles começam a tremer e ficar com medo. E agora a gente não tem uma lança, a gente não tem uma espada. Como é que é isso? Como que nós vamos ganhar? Mas diz a Bíblia que eles continuaram tocando Majestade Santa. E quando os soldados começaram a chegar mais perto, eles começaram a morrer sozinhos por conta da música que entrava no ouvido deles. Começaram a cair dos cavalos, começaram a voltar para trás. E esses levitas começaram a tocar ainda mais forte, Majestade Santa, Majestade Santa. E os cavalos começam a morrer, os soldados começam a morrer, as espadas vão caindo pela areia, as lanças vão caindo pela areia, e eles vão vencendo, e a Majestade Santa vai aumentando a voz, e eles vão vencendo, e os homens começam a voltar para trás, de forma que, se eles tivessem uma lança, a lança não alcançava o inimigo, mas como era a letra da música alcançava os inimigos, e eles iam ouvindo aquele som da Majestade Santa, e iam morrendo, e eles corriam, mas a música alcançava, e eles iam caindo no meio do caminho mortos. Sabe por quê? Decidiam andar com base no que Deus falava, decidiam andar com base não na vista, mas no que Deus falava. Esses soldados e o rei Jeosafá decidiam andar não com base no tempo, não com base na vista. Eles decidiram não levantar para fazer, mas eles decidiram crer no Senhor, e a música Majestade Santa foi a maior arma que eles usaram para vencer o inimigo. Oh, irmão, isso aqui não pode ser uma palavra para você ouvir e sair daqui feliz só. Tem que ser uma palavra para você colocar em prática todos os dias. O Senhor tem pensamentos bons a seu respeito. O Senhor tem pensamentos bons a seu respeito. Quem aqui quer ser um vencedor? Quem aqui quer andar com base no que Deus fala? Quem aqui quer estar alistado nesse exército de Jeosafá que canta a Majestade Santa e vence o inimigo? Se você faz parte disso, eu queria que você ficasse de pé e começasse a cantar esse louvor. E enquanto nós formos cantando esse louvor, você vai se lembrar dos seus problemas, você vai se lembrar das suas dificuldades, você vai se lembrar da sua esposa, você vai se lembrar do seu marido, você, líder de célula, vai lembrar da sua célula. E enquanto você canta Majestade Santa, você vai ver as cadeias sendo quebradas, o inimigo sendo derrubado. Cante isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Majestade Santa, vai vendo nos olhos espirituais.
Os seus problemas, o Senhor está cuidando. A sua célula, o Senhor está cuidando. O Senhor está cuidando. As cadeias vão cair. Os inimigos vão ser derrotados. Porque você está adorando ao Senhor. Cante isso bem alto. Nós estamos vindo aqui de um período que nós estamos falando sobre célula, de uma reciclagem com o pastor Adrião, uma capacitação para os líderes. Ainda que encerrou ontem a capacitação, hoje de manhã o Senhor nos direcionou e eu creio que há um mesmo direcionamento para agora à noite. E eu queria poder orar por você que é líder de célula. E quando você olha para a sua célula, você vê cadeias e inimigos que se levantam para que ela não aconteça. A célula não desenrola, você não sabe o que acontece, você não sabe por quê. Eu queria que você, líder de célula, que está nessa condição, saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. E nós vamos orar por você e cantar essa música juntos. E enquanto você estiver cantando, você vai saber que o Senhor está lutando por você e as cadeias serão quebradas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Junta mais aqui. Junta mais. Junta mais. Oh Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus, cante isso. Você que é líder de célula, enquanto você vai cantando isso, você vai vendo as coisas acontecendo na sua célula, o discipulado acontecendo. Discipuladores, orem por eles.